Amém. Bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo na paz? Amém. Queria orar com você antes da gente iniciar. Pai, nós te damos graças por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, essa manhã, Senhor, recebendo da sua palavra. Espírito Santo, eu creio em você trazendo aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos ajustar. O Senhor conhece os nossos corações, onde nós estamos e aonde precisamos chegar, Pai. E nós cremos no Senhor nos direcionando essa manhã, Pai, para que possamos viver a sua perfeita vontade para as nossas vidas. Nós cremos que sairemos de aqui transformados pela sua palavra, pela sua presença, Senhor. Sim, Pai, contamos e colocamos nossa expectativa mesmo no Senhor nessa manhã. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está feliz de estar aqui essa manhã? Amém, coisa boa, muito bom de ter aqui também essa manhã. Nós vamos estar dando início hoje a uma nova série na nossa escola dominical. No mês passado nós vimos a igreja como corpo. Aprendemos sobre o cuidado de uns para com os outros, o nosso relacionamento entre nós, vimos a visão de Cristo sobre a igreja, aprendemos sobre a importância de cuidarmos uns dos outros e que nós fazemos parte desse corpo. E esse mês agora de novembro, nós vamos estar falando sobre a igreja como a noiva de Cristo. Você se alegra com isso? Eu queria ler com você, lá em Apocalipse, capítulo 19, Apocalipse 19, versículo 6. Amém. Apocalipse capítulo 19, no versículo 16. Perdão, versículo 6. Apocalipse 19, 6. Diz assim: Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e damos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se atraviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Sabe, a gente vê na palavra Deus se referindo à igreja com algumas expressões, como nós vimos no mês passado sobre o corpo. Nós vemos Paulo também falando para Timóteo que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Sabe, a igreja não é qualquer coisa. A igreja não é só um ajuntamento de pessoas. Nós somos algo, um projeto mesmo criado e instituído pelo próprio Senhor. E uma dessas expressões que a gente vai se deter um pouco mais nesse mês é que nós somos a noiva de Cristo. Sabe, a gente vive um tempo em que muita gente diz que ama Cristo, amém? Glória a Deus por isso. É importante a gente dizer que ama o Senhor. Mas é importante nós vivermos uma vida mesmo que demonstre ou que exala esse amor a Cristo. E por isso hoje a gente vai estar falando mais especificamente, né, nas próximas semanas a gente vai ver outras facetas, outros fatores desse atributo da igreja como a noiva de Cristo. Mas hoje a gente vai estar falando sobre o nosso amor a Cristo. Sabe, como noiva, nós devemos amar o nosso noivo. Nós devemos amar a Cristo. É interessante que algumas pessoas dizem que antigamente, né, boa parte dos casamentos eram arranjados, né? Então as famílias conversavam, faziam um contrato lá, e aí a mulher estava prometida àquele noivo. E aí por isso, um dos conselhos que Paulo traz muito, né, é sobre a importância das esposas e os maridos amarem uns aos outros. Porque diferente de hoje, em que as pessoas amam para começar a ter um relacionamento, naquele tempo muitos relacionamentos surgiam do você está prometida, agora aprenda a amar. E de fato o amor é algo que pode ser exercitado, cultivado e crescido na nossa vida. Não tem como você dizer, Lucas, é porque eu não nasci com esse amor todo a Jesus, né? Tanta gente ama tanto a Jesus, mas é porque a gente vai ver essa manhã a importância de nós buscarmos mesmo, andarmos em amor ao Senhor. E como nós vamos ver, vai mais além do que um sentimento, do que um frio na barriga ou do que uma emoção.
O nosso amor ao Senhor é o que pode ser evidenciado, é o que pode ser visto. Sabe quando você pega um copo de água gelada e aí com o passar do tempo você começa a ver aquelas gotinhas de água fora, como se fosse o copo estivesse suando. De tanto, por um tempo eu pensava que a água estava vazando de tanta água que tinha, mas não, gente. O que acontece é que a água dentro, o frio que está dentro, faz com que as moléculas que estão fora, elas comecem a se condensar e virar água. Porque o frio de dentro é tão forte que está afetando aquilo que está fora. Sabe, o nosso amor ao Senhor, ele começa dentro. Mas uma hora ele vai ser exalado, manifesto, fora de nós. É possível pegar um copo d'água e molhar ele por fora. Mas isso não significa que ele tem água. Mas se eu pegar água bem gelada, uma hora ou outra, esse negócio vai ser mostrado para fora. E o nosso amor ao Senhor não tem como ser 100% secreto. Eu amo muito o Senhor. Bem aqui, ó. Dentro de mim. Não tem isso não. Isso vai ser exalado. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Mas eu gosto desse ponto de a igreja como uma noiva, porque remete muito à nossa aliança que nós temos com o Senhor. Nós não temos o Senhor apenas como um enfeite da nossa vida, como um atributo, como um título ou como uma programação. Nós temos uma aliança com o Senhor. Inclusive, hoje à noite, nós vamos ter ceia. E a ceia é o memorial da nossa aliança com o nosso Senhor. Jesus está tão empenhado nisso, em que Ele veio para a terra para fazer essa aliança comigo e com você. Paulo vai dizer isso, não é que nós nos reconciliamos com Deus, é que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Deus veio até nós. Nós éramos inimigos de Deus, mas Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho. Deus está compromissado com essa aliança, ao ponto que Ele deu o Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é o penhor, a garantia da nossa herança, do nosso encontro com Ele. Jesus disse, eu vou para o Pai e vou vos preparar morada. Porque em breve, eu digo para você, muito em breve, vai chegar o dia do nosso encontro com o nosso noivo. E como Apocalipse diz, o Espírito e a noiva dizem, vem, essa é a nossa expectativa. Nós somos a noiva de Cristo e nós ansiamos pelo dia do encontro do nosso amado. Mas é importante entendermos que essa aliança também traz algumas responsabilidades para nós, porque nós estamos compromissados com o Senhor. Você não está com amizade com o Senhor, você está compromissado. Você é a noiva de Cristo. E a gente vai ver algumas coisas nesse mês, mas eu quero me deter, como eu disse para você, nesse amor ao Senhor. Mas eu queria ler com você lá em Apocalipse ainda, no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, no versículo 1. Apocalipse 2, no versículo 1, diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Sei que muitos de nós conhecemos essa passagem, mas é interessante ver que como essa igreja tinha características louváveis. Reprovaram aquilo que era mal, reconhecia a perseverança, a labuta, a suportar os sofrimentos. Uma igreja que tem muitas características que nós podemos dizer elogiáveis, e que de fato são elogiáveis. Jesus está aqui elogiando essas características. Mas é interessante que no versículo 4 ele diz: Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Perceba que essas coisas são muito importantes. Mas Jesus não considera qualquer coisa abandonar o amor a Ele. Ao ponto que Ele vai dizer que se não houvesse arrependimento, Ele retiraria de si, retiraria dele o candeeiro. Amar ao Senhor não é qualquer coisa. Amar ao Senhor não é uma opção. É uma decisão que nós precisamos ter. Lá em Marcos, no capítulo 12,
no versículo 28. Marcos 12, 28, diz assim: Chegando os escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Perceba que Jesus diz que o maior mandamento é amar o seu Deus de todo o coração, toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Nós somos chamados a amar o Senhor. E não só amar o Senhor um pouquinho, mas é amar o Senhor de todo o nosso coração. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ou alguém vai servir a um e desprezar o outro, ou vai amar a um e odiar o outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Jesus está dizendo: não tem lugar para divisão aqui. Não tem lugar para meio termo. Não tem lugar para amar o Senhor um pouquinho. Não, eu amo o Senhor um pouquinho, mas eu amo mais. Não existe. Jesus busca de nós um amor por inteiro. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 37. Mateus 10, 37. Jesus diz assim: Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. O amor a Cristo deve ser acima de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Eu gosto dessa mesma passagem, dessa mesma referência lá em Lucas. Eu vou ler aqui para você. Em Lucas, no capítulo 14, no versículo 25, Jesus diz assim, quer dizer, Lucas relata assim: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A gente vai continuar lendo aqui, algumas versões vai dizer aborrecer, outras vai dizer de fato também amar mais ou amar menos. Mas é interessante que a Bíblia diz que grandes multidões acompanhavam Jesus. A multidão acompanhando Jesus. Jesus vira para a multidão e diz: Ei, se alguém quiser vir após mim, tem que me amar mais do que pai, mãe, filho, filha, mulher, marido e mais do que a si mesmo. Eu gosto que Jesus não tinha problema com o problema de perder pessoas, não. Outra vez a Bíblia diz que estava a multidão seguindo Jesus e diz: Ei, por que vocês estão me chamando de Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Outra vez Jesus pregando a multidão vindo para trás de Jesus, porque Jesus tinha multiplicado pão e peixe, e diz: Ei, vocês estão vindo atrás de mim para comer pão e peixe? Trabalhem pelo pão que é eterno. Eu sou o pão da vida. E o texto vai terminando dizendo: a multidão olhou e fez: duro é esse discurso. Quem é que pode suportar? E foi-se embora. E Jesus vira para os 12 e diz: e vocês? Não querem ir embora também, não? E a gente vê Pedro dizendo: para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E eu gosto que Pedro ele diz assim: porque nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. A multidão estava só buscando pão. Pedro e os discípulos estavam crendo e conhecendo quem era o Senhor. Por isso, para quem iremos? Não tem mais para quem ir. Mas Jesus vira para a multidão e diz: Ei, se você quer vir após mim, vai ter que me amar mais. Amar mais. E isso não é sobre não amar as pessoas. Isso não é sobre não amar pai, mãe, filho, irmão, mãe, marido, mulher. É sobre amar mais. Porque pode ser que em algum momento a gente tenha que escolher entre agradar a um ou agradar a Cristo. Quantas pessoas, principalmente nessa época, sofriam perseguição? Imagina você
decide seguir a Cristo e toda a sua família judeu diz, isso é um absurdo, a gente rejeita. E aí? Vou preferir o apoio dos meus familiares ou eu amo mais a Cristo? E quando para agradar alguém a gente precisar pecar? A gente ama mais a pessoa ou ama mais a Cristo? Quando a gente está numa roda de conversa no trabalho e é levantada uma sugestão para mentir, para fazer alguma coisa imoral, e aí, a gente agrada mais as pessoas ou a Cristo? Para seguir a Cristo é preciso amar mais a Ele do que qualquer um. E eu gosto de Jesus dizer assim, e mais do que a si mesmo. Que eu ouso dizer que talvez essa parte seja ainda um pouquinho mais complicada às vezes. Para alguns talvez seja mais complicado perder a afeição das pessoas. Mas para outros talvez seja mais complicado se desagradar a si mesmo. Ainda mais em tempos como hoje, em que a gente vê tanto discurso, rapaz, se te faz feliz, segue. Eu gosto que a Bíblia deixa claro que Deus prova o seu amor para com a gente também, pelo fato dele nos corrigir. Ele diz que bom e reto é o Senhor, por isso ele aponta o caminho aos pecadores. Como um pai repreende ao filho que ama, assim Deus nos repreende. Eu gosto de dizer, se uma criança chegasse aqui, uma criança dessa que foi apresentada, aí fosse botar o dedo na tomada. Mas você dissesse, rapaz, eu amo tanto essa criança, mas tanto, que eu não quero fazer ela chorar, né? Então por que é que eu vou dizer para ela não fazer isso? Não, aí de mim fazer essa criança chorar. E eu deixasse ela tocar o dedo na tomada. Você diria, rapaz, como o Lucas ama essa criança, né? Ama tanto, que não fez ela chorar. Mas deixou ela botar o dedo na tomada. Que coisa boa. Deus, ele prova o seu amor para com a gente, quando ele diz, ei, para me seguir, tem que deixar isso. Ei, para me seguir, tem que renunciar à sua vontade. Ei, para me seguir, você vai ter que deixar de fazer o seu desejo muitas vezes. Sair do seu comodismo, do seu conforto. Porque ele vale mais. E eu gosto que Jesus diz assim, quem acha a sua vida, perde. Mas quem perder a sua vida por minha causa, acha. Talvez você pense, então, que prejuízo, né? Mas é o prejuízo para seguir a Cristo. Meu irmão, isso é investimento. Você está trocando aquilo que você achava que era bom para algo que é muito melhor. Quando Jesus se encontra com um jovem rico, ele diz, vende tuas propriedades e ser perfeito. Se queres ser perfeito, vende as tuas propriedades e me segue. A Bíblia diz que ele fica triste, porque ele tinha muitas coisas. Mas eu gosto que Jesus disse assim, vende elas, me segue e recebe do tesouro celestial, do tesouro que eu tenho para lhe dar. Ele olha para as suas propriedades aqui na terra. Diferente dos hebreus, como o escritor diz. Eles tiveram seus bens vendidos. Tomados, melhor dizendo. E a Bíblia diz que eles suportaram isso com alegria. Porque sabiam que em Deus tinha um patrimônio maior e durável. É sobre entender que amar a Cristo e seguir a Ele vale mais. Porque Ele está acima de qualquer outra pessoa. Mais uma vez, não é sobre amar menos. É sobre amar mais. Afinal de contas, amar a Deus vai fazer a gente amar as pessoas. E a gente vai ver isso já já. Mas eu gosto, inclusive, que Jesus continua dizendo aqui no versículo, capítulo 14, no versículo 16, ele diz, ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou... estou lendo errado. Versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos a que a virem, zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E perceba que aqui não diz respeito a gente simplesmente vender tudo e vão mandar por aí sem nada, mas a gente tem que estar disposto. A gente tem que estar disposto a fazer o que for preciso, por amor a Cristo. Eu gosto de um trecho de um livro que ele fala
que um homem sentia no coração muito uma inclinação para ir para a China. E ele dizia, Senhor, eu não vou, Senhor, eu não vou, Senhor, eu não vou. Até o dia em que ele disse, Senhor, tá bom, se o Senhor quiser, eu vou. E ele disse que entendeu no coração dele a voz do Senhor dizendo, eu nunca quis que você fosse para a China, mas eu queria que você estivesse disposto. E é isso que Deus pede de nós. Agora uma disposição que no dia que for preciso, a gente faça, amém? Porque esse disposto também, eu estou disposto a tudo, rapaz. Aí Jesus disse, rapaz, me dá uma tarde. Ixi, mas aí, agora não, né? Aí isso é complicado. Tem que ser uma disposição de fato e de verdade. E Jesus, ele disse, o homem calcula. Pode parecer um pouco forte, a gente está dizendo. Imagina Jesus virar para o mundo e dizer, e aí? O homem faz a conta para ver se vai dar conta do recado. Vocês querem me seguir? E perceba, e eu quero que isso fique muito claro, não é sobre uma emoção simplesmente. Ah, Lucas, eu não sinto essa emoção toda que eu acho que eu estou disposto a fazer tudo. Amor, não é sobre emoção. É sobre a sua decisão. Você dizer, rapaz, com vontade ou sem vontade. Confortável ou não. Alegre ou não. Eu estou decidido a seguir a Cristo. Isso é o seu amor por Ele. E aí eu digo uma coisa para você. A emoção, o brilho nos olhos, que faz parte. Eu quero comentar bem rápido sobre isso já. Vai vir como consequência do nosso conhecimento a Ele, de conforme a gente segue a Ele. Porque na hora não vai parecer cômodo não, mas é demonstração do nosso amor a Ele. Nós precisamos amar Ele acima das pessoas. Lá em Atos, no capítulo 4, a Bíblia diz que os discípulos tinham sido ameaçados por pregar o Evangelho, e aí a gente vê a resposta de Pedro ao ouvir as ameaças. Atos capítulo 4. No versículo 18, diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros, do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eu gosto muito dessa passagem porque Pedro mostra que, independente se as pessoas iriam se agradar ou não deles anunciar o Evangelho, eles estavam comprometidos com Cristo, porque agradar a Cristo valia mais do que até mesmo agradar as autoridades daquela época. É interessante que no capítulo 5 a Bíblia diz que os discípulos apanham por pregar o Evangelho, e a Bíblia diz que o resultado disso é que eles saem dançando alegres, saem alegres, regozijando. Não sei se você já levou uma pizza e saiu feliz, mas os discípulos sim. Agora, era porque levaram uma pizza? Que alegria, estava doido para levar uma pizza hoje. Não. A Bíblia diz que eles ficaram alegres por terem... Olha que coisa. Vamos ler isso aqui, porque isso aqui é muito forte. Capítulo 5, versículo 40. Atos 5, 40. Diz: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Paulo vai dizer para os filipenses: vocês receberam da graça que eu recebi. Qual a graça? De não apenas crer no nome do Senhor, mas de padecer por eles. Meu irmão, talvez eu e você não tenhamos presenciado ou experimentado dessa graça na nossa vida, mas os discípulos estavam alegres. Rapaz, eu não sei vocês, mas eu fui considerado digno de sofrer pelo nome do Senhor. Eu não sei vocês, eu acho que vocês não receberam dessa graça. Paulo dizendo, a gente se encontrando com a gente no céu, dizendo: que pena, gente, vocês não desfrutaram dessa graça. Que graça, Paulo? De padecer pelo nome do Senhor. Isso é o quê? É o amor ao Senhor, tão grande,
que ter a honra de sofrer pelo nome dele é um privilégio. E talvez a gente não passe por essa perseguição aqui no Brasil. Sabe lá Deus como vai ser os próximos anos. Mas a gente pode hoje ter o privilégio de renunciar à nossa carne. A gente pode ter hoje o privilégio de dizer, rapaz, eu queria tanto fazer isso, mas por amor a Cristo. Rapaz, eu nem queria ir para o culto, mas por amor a Cristo. Rapaz, eu nem queria ir falar com aquele meu irmão, mas por amor a Cristo. Eu nem queria sair no altar para evangelizar, mas, Senhor, por amor ao Senhor, eu tive o privilégio de fazer algo que não me agrada, para agradar ao Senhor. E isso ser regozijado, alegre, por ter sido considerado digno de sofrer por esse nome. Nós amamos Ele, mais do que todos. Lá em 1 João, no capítulo 4, ele mostra a causa do nosso amor. 1 João, capítulo 4. No versículo 19. Diz assim: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Sabe, a causa desse amor tão grande que nós temos para o Senhor, a motivação, o que torna fácil, é porque Ele nos amou primeiro. Lá em 1 João, no capítulo 3, um página antes, no versículo 1, ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Olha que grande amor nos tem concedido o Pai. Lá em Romanos capítulo 5, Paulo diz que a nossa esperança, ela não nos confunde, porque Deus ele derramou o seu amor em nosso coração. Quando nós estávamos fracos, Ele morreu por nós. Ele diz, dificilmente alguém morreria por um bom. Talvez por alguém bom, alguém se animasse a morrer, né? Mas pensa uma pessoa muito boa. Talvez por ela eu me animava a morrer. Mas e para aquela pessoa que é má? Pronto, Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor, ele nos leva a viver essa vida de amor ao Senhor. Por isso que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, eu quero ler com você, lá em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 14. Paulo diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Meu irmão, eu acho engraçado porque a melhor vida que a gente tem para viver é a vida com o Senhor. Essa é a melhor vida, essa é a vida de plenitude e alegria, essa é a vida da paz que excede todo entendimento, essa é a vida de tranquilidade das angústias, de resposta, de esperança no dia de caos, dessa esperança que não morre, dessa viva esperança. Mas ainda assim, é prova do nosso amor ao Senhor, viver para Ele. É bom para a gente, mas Deus olha, nos chama, amém. Mas Deus, Ele nos chama para essa vida. Ao ponto que Paulo diz, esse amor nos constrange a isso. Ele morreu por todos. Agora nós que vivemos mais para si mesmos. Lá em 1 Pedro, Pedro diz que nós devemos viver de forma santa em todo o nosso procedimento, sabendo que não foi por ouro ou prata que nós somos resgatados, do nosso procedimento inútil, da nossa vida vã, mas pelo precioso sangue de Cristo. Esse amor, esse entendimento do seu sacrifício por nós, faz qualquer coisa se tornar muito perda, muito leve, muito qualquer coisa. Não sei se você já recebeu um benefício tão grande de alguém que você diz, eu não sei o que fazer, me diz alguma coisa para me fazer. A pessoa, não, precisa não, você, meu irmão, me dá a tua chave Pix, sei lá, vai almoçar comigo, faz alguma coisa, me dá a oportunidade de ser grato a você. Se a gente já fica assim com as coisas mínimas que as pessoas fazem, o que dizer de Deus, que se fez homem,
viveu entre nós, tomou o nosso pecado, sofreu a nossa condenação. Lá em Isaías, eu amo esse texto quando Isaías diz assim, ele era desprezado. E como quem vira um rosto, era desprezado. E nem fizeram caso. Foi reputado como aflito por Deus. Isso é um aflito por Deus. Isso é um ferido, um oprimido. Eu sempre acho muito marcante quando a Bíblia relata que as pessoas chegavam na cruz assim e diziam, se tu é o Filho de Deus, desce daí, pede ao Pai para que Ele te salve. Veio para salvar tanto e não vai salvar a si mesmo. Toda vez que eu penso isso, eu penso, rapaz, se fosse eu. Eu não sei se eu ficava mais não, viu? O cara morrendo por tu e tu dizendo, rapaz, se tu é filho de Deus mesmo, faz isso aí. Mas a Bíblia diz em Hebreus que ele não fez caso da vergonha, por conta da alegria que lhe estava proposta. Lá em Isaías ele continua dizendo depois, ele diz, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Porque ele viu o fruto do seu penoso trabalho, ele já tem essa expectativa. A Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo. Meu Deus do céu, Deus se agradou em fazer Cristo ser moído. Rapaz, isso é muito forte. Sabe para quê? Para não moer eu e você. Deus preferiu moer a ele. Mas glória a Deus, que a Bíblia diz que as ânsias da morte não eram capazes de prender ele. Ele ressuscitou. E hoje a gente vai cear, meu irmão, e vamos celebrar junto isso. Mas eu quero que você entenda, é que é esse amor tão grande, que eleva-me e amarra-me a ti. Dá até uma música, né? Você consegue entender? Se torna leve amar a ele, se torna fácil. E qualquer sacrifício se torna pouco. E qualquer sacrifício que a gente evita por amor a Cristo se torna um, puxa vida, deixei de fazer isso para agradar a Cristo, sendo que Ele já fez tanto. É por isso que a gente vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo em Atos capítulo 21, as pessoas, Paulo, não vai para Jerusalém. Paulo diz, porque vocês estão querendo quebrantar meu coração. Chega o profeta e diz, Paulo, tu vai para Jerusalém, vamos ler lá. Porque ler a palavra é sempre melhor, não é verdade? Atos capítulo 21, estamos com tempo, melhor ainda, dá tempo para a gente ler. Atos capítulo 21. Isso, versículo 10. Atos 21, versículo 10. Diz assim: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouviram estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo, que não subisse a Jerusalém. É importante a gente lembrar que quem está escrevendo o livro de Atos é Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho. Então ele está falando da visão dele. Ele está dizendo, olha, quando ouvimos isto, nós rogamos, tanto nós como os daquele lugar. Versículo 13. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. Eu amo essa passagem, porque Lucas está dizendo aqui a visão dele. Olha, a gente rogou. A gente disse, Paulo, não vai para Jerusalém. Tu ouviu a palavra, agora Paulo diz, por que vocês estão quebrantando meu coração? Paulo estava de fato ficando triste. Mas ele disse, eu estou pronto. Não só para ser ligado, não só para ser preso, mas até para morrer. E eu amo até a conclusão dessa passagem, que ele diz, então nós, conformados, dissemos, que seja feita a vontade do Senhor. É como aquela pessoa que insiste, diz, com isso aí não tem como a gente voltar atrás não. Então deixaram Paulo ir. É esse amor, que independente de ser favorável ou não,
a gente está pronto para fazer por Ele, porque Ele fez por nós. Tem uma história muito boa falando sobre os moravianos, e diz que certa vez uma dessas pessoas, um pessoal desse grupo, decidiu se vender como escravo para uma ilha a fim de pregar o evangelho. Naquela ilha só tinha como entrar quem era escravo, então eles tiveram uma brilhante ideia. Por que a gente não se torna escravo? E a gente é vendido para aquela ilha, vamos viver como escravo, mas a gente prega o evangelho para eles, já que ninguém pode. Olha que ideia brilhante. Fizeram isso. E diz a história que quando eles estavam indo, eles dizem, para que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. O que é que motivava eles? É o amor a Cristo. É para que ele receba a recompensa que ele é digno. Então, para isso, se for preciso até me vender de escravo, eu me vendo de escravo. Eles tinham amor para as vidas, obviamente. Mas o olhar deles é para que ele receba. Você consegue me entender? A noiva precisa amar o noivo. E esse amor é acima de tudo. É acima de qualquer outra coisa. E sabe, eu creio mesmo nesse amor que faz a gente de fato brilhar os nossos olhos ao ouvir sobre o Senhor, desejar ouvir a palavra. Eu gosto que eu vi uma vez o pastor João Roberto falando, ele dizendo que é fácil a gente perceber aquilo que está no nosso coração. É só a gente observar aquilo para o qual a gente é facilmente inclinado. Então, por exemplo, eu gosto muito de assistir um filme. Qualquer tempo vago que eu tenho, eu já sou inclinado para ir atrás de um filme. Mas eu gosto muito de rede social. Então, qualquer tempo livre, eu já vou logo ver o que é que está passando nas redes sociais. Eles é fácil perceber também se o nosso coração está inclinado, desejoso pelo Senhor. É só ver se o tempo livre que a gente tem. Será que a gente está inclinado, desejado, vai buscando o Senhor? Ou a gente nem, eita rapaz, é mesmo o Senhor. Rapaz. Sabe, o Senhor ainda deve ser desejado por nós. Às vezes a gente pode cair no perigo de achar que a maturidade com o Senhor vai nos tornar tão maduros, tão maduros, tão maduros, que a gente agora nem precisa mais de muita coisa. Eu estou aqui no culto, eu nem preciso mais da palavra, eu já ouvi tanta palavra, eu cheguei no estado da maturidade. Agora só me alcança uma palavra que for tremendamente profunda. O resto eu já estou muito maduro, rapaz. Momento de oração, Senhor, eu oro para que os meus irmãos estejam concentrados na oração. Porque eu estou aqui, né, eu vou ficar aqui orando enquanto, é isso aí, orem pelos motivos que está sendo dado, porque eu já estou aqui. Mas a maturidade com o Senhor vai nos fazer ter esse desejo profundo, em que o momento da palavra, em que o simples fato, meu Deus, de ler a nossa Bíblia, de ler a palavra, não é qualquer coisa, é a palavra do nosso noivo, é a palavra do nosso amado. Rapaz, eu estou num momento de louvor, que bom que eu tenho esse tempinho aqui para louvar o Senhor. Eita, rapaz, Lucas começou a falar, que pena, rapaz, eu queria tanto continuar, mas pelo menos eu vou ouvir a palavra do Senhor, desejo pelo Senhor. E como é que eu posso ter isso? Conhecendo Ele. Eu gosto que Jesus fala em João 17, eu lhes dei a conhecer o seu nome, para que o seu amor estivesse neles. Conhecer o Senhor vai fazer te amar o Senhor. Paulo diz aos Filipenses, ele diz, tudo aquilo que eu tinha como lucro, isso agora eu considero como perda. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como esterco, como refúgio. Para quê? Para me achegar a Cristo. Quando a gente conhece o Senhor, quando a gente atenta para o Senhor, esse brilho nos olhos, esse desejo pelo Senhor aumenta. O que às vezes atrapalha é o dia a dia atento para muita coisa, olhando para muita coisa, para muito lugar, menos para Cristo. Não sei, eu sempre gostei de apresentar trabalho na escola sobre qualquer coisa. Então, eu me lembro que uma vez, uma pessoa até comentou assim, rapaz, tudo que tu apresenta empolgado, e eu me empolgo mesmo. Estudar, apresentar sobre as mitocôndrias. Então, começa a ver, nossa, como é incrível o corpo do ser humano. Meu Deus do céu. Aí vai estudar sobre química. Meu Deus, como é que essas coisas acontecem? Esse negócio é muito doido, é muito bom. E eu descobri uma coisa, isso funciona comigo. Mas talvez alcance sua vida também. Mas eu descobri que tudo aquilo que eu der foco e começar a entender mais, se torna incrível. E às vezes o que a gente precisa para reacender o nosso amor ao Senhor é voltar de novo os nossos olhos ao Senhor. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, quando a gente vê aquele momento que a gente viu Jesus corrigindo a igreja, Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 4,
Ele diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. No versículo 5 ele diz a solução: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Deus, ele chama aquela igreja que não estava mais nesse primeiro amor, que tinha abandonado o primeiro amor, ao arrependimento. E o chamado e a solução para se arrepender: ei, lembra, volta os olhos novamente, lembra de onde você caiu, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É só sobre voltar a nossa atenção para aquilo que é correto, é só sobre voltar a nossa atenção para o Senhor, porque, meu irmão, botando os olhos no Senhor, é complicado não amar Ele. Quando a gente entende, crê aquilo que Ele fez por nós, o resultado é como Paulo: o amor de Cristo nos constrange. A quê? A viver para Ele. Mas sabe, só para a gente começar a encerrar de fato, a Bíblia também traz algumas características que a gente pode usar para avaliar. Porque, como eu disse, o amor ao Senhor vai além daquilo que é dito. O amor ao Senhor é mais do que uma canção, é mais do que uma palavra. Mas a gente vê em 1 João, no capítulo 2, 1 João, no capítulo 2, no versículo 15, João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Em Tiago, no capítulo 4, Tiago também vai falar sobre isso, sobre a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Sabe, a gente pode avaliar o nosso amor ao Senhor, sim, como a gente falou aqui, sobre o nosso tempo que a gente dedica ao Senhor, sobre o quanto a gente é atraído e busca a presença do Senhor. A gente pode avaliar o nosso amor ao Senhor pelo quanto a gente renuncia às nossas vontades por amor a Ele. Mas a Bíblia também traz 2 critérios que eu quero trazer para encerrar rápido, que faz a gente avaliar o nosso amor ao Senhor. O primeiro é o nosso não amor ao mundo. Não tem como amar a Deus e amar ao mundo. Tiago vai dizer que a inimizade com o mundo é inimizade contra Deus. É interessante quando a gente vai até ver no Antigo Testamento, quando fala sobre a idolatria a outros deuses, muitas das vezes Deus vai até trazer a linguagem como de adultério. Vocês estão tendo relacionamento com outros deuses. Vocês estão sendo envolvidos e levados a viver uma prática que não condiz à minha aliança com você. A amizade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, deve nos levar a um afastamento do pecado, das coisas do mundo. Porque, diferente disso, é despurificar a nossa aliança. A pureza da nossa aliança com o Senhor diz respeito ao nosso único e exclusivo relacionamento com Ele. Nada mais nesse mundo. Você consegue me entender? Inclusive, até a idolatria a si mesmo é um perigo nesse relacionamento, viu? O relacionamento é do amor ao Senhor, não o amor a mim, nem o amor às coisas desse mundo. E a Bíblia também nos mostra, como nós lemos aqui em 1 João no capítulo 4, no versículo 19, ele diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu quis trazer essas passagens para lhe incentivar a avaliar o seu amor mesmo ao Senhor nessa manhã. E avaliar, rapaz, o quanto eu estou disposto a fazer por Cristo. O quanto eu estou disposto a renunciar da minha vontade por amor a Ele. O quanto eu estou disposto a sacrificar dos meus desejos por amor a Ele. O quanto eu amo Ele, ao ponto de, independente do que as pessoas digam, achem, pensem, eu vou fazer a vontade dEle. Isso é um critério bom para a gente avaliar o nosso amor ao Senhor. Mas também é um critério bom o quanto a gente está afastado do pecado. O quanto a gente ainda flerta com o pecado. O quanto a gente ainda...
Esse negócio de odiar as pessoas, né, é qualquer coisa mesmo, né? Esse negócio de fofoca, isso é besteira. Eu amo muito o Senhor. Não, esse negócio de moralidade, não, tá tudo bem, né? Isso é besteira. Não, esse negócio de mentir, isso é flertar com o mundo. É amizade com o mundo. E amizade com o mundo, amar ao mundo, não é amar a Deus. Você consegue me entender? E um outro ótimo critério para a gente ver como é que está o nosso amor ao Senhor, é ver como está o nosso amor aos irmãos. Se você diz, rapaz, não, hoje eu estou num nível muito elevado de amor ao Senhor, Jesus é tudo, mas meu irmão é nada, então esse amor não é nada. Porque Jesus diz que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Em 1 João vai repetir isso muito, agora sim, muito mesmo. E qual o mandamento que recebemos dele? Amarás o teu próximo, como ele amou. Nisto conhecemos o amor, em que ele deu a sua vida por nós, e agora nós damos a nossa vida pelos irmãos. O nosso amor ao Senhor, ele pode ser verificado, avaliado e metrificado por nosso amor, pelo nosso irmão. E quem é que faz essa avaliação? Cada um de nós individualmente. E a gente avalia, rapaz, eu amo tanto o Senhor, que eu vou amar ainda mais o meu irmão. Rapaz, eu amo tanto o Senhor, que eu vou deixar de fazer aquilo que me agrada, para fazer aquilo que o Senhor quer. Rapaz, eu amo tanto ao Senhor, que eu vou rejeitar o pecado que me afastou dele. Para que eu vou voltar para ele? Se ele me afastou dele, eu amo ele, eu não tenho. O povo vai dizer, como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? Uma coisa é certa, é que nós somos chamados para amar a ele. E como é que a gente cresce nesse amor? Conhecendo a ele, buscando a ele. Mais uma vez, é mais do que sentimento. Mas, meu irmão, a partir do momento em que você começar a buscar a ele, em que você se decidir por ele, não tem como não ser tocado por esse amor. Não tem como não ser alcançado por esse amor. Não tem como não ser envolvido, abraçado e alcançado por esse amor. Não tem. A gente se sente alegre e isso é algo de Deus, amém? Quando a gente é amado pelos nossos irmãos, quanto mais quando a gente conhece um amor que vai além do que qualquer pessoa pode nos dar. Jesus disse, ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos, pelos seus irmãos, por nós. Amém? Eu queria orar com você para a gente encerrar nesse momento. Pai, nós te damos graça, Senhor. Nós queremos crescer nesse amor ao Senhor, Pai. Sim, Pai, a Tua palavra diz que Paulo ora por isso, Pai, para que nós cresçamos mais e mais nesse amor, Senhor. O Seu amor já está em nós, Senhor. Toda a capacidade, Senhor, toda a graça, Senhor, para vivermos uma vida de amor e devoção ao Senhor, Pai. Sim, Pai, o nosso desejo não é Te amar pouco, não é Te amar de qualquer maneira, mas é Te amar de todo o nosso coração, Pai, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, Senhor, que o nosso ser e a nossa vida sejam para o Senhor, Pai. Eu oro mesmo, Pai, eu creio na graça do Senhor, Pai, e no auxílio do Teu Espírito, Senhor, para nós vivermos essa vida que Te agrada, Senhor. Sim, Pai, porque o Senhor mesmo nos prepara, nos habilita e nos ajuda a viver essa vida que Te agrada, Senhor. E esse é o nosso desejo, Senhor. Sim, Pai, é viver a nossa vida pelo Senhor que morreu por nós, Senhor. Nós Te damos graça, Senhor. Nós cremos, Pai, eu oro mesmo pelo Teu Espírito, Pai, nos sinalizando as áreas em que precisamos crescer, Senhor. Como podemos ainda mais Te agradar, Pai. Sim, Pai, como Paulo diz, esse é o nosso desejo, é transbordar do conhecimento da Sua vontade, a fim de sermos frutíferos em toda a boa obra, mas de vivermos também, Pai, para o Seu inteiro agrado, Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. Nós Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém.